Olá, cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Neno e esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta. E bom, lindezas minhas, já faz um tempo que eu assisti Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, e desde que eu assisti, eu não consigo me decidir o que eu achei desse filme. Eu tô muito louco com esse filme, na real. Eu assisti o filme na cabine de imprensa, então tinham vários influenciadores lá e vários veículos de comunicação, e todo mundo saiu meio assim, sem saber o que sentir, todo mundo olhava um pra cara do outro, tipo... não sei o que dizer. E eu acho que tá todo mundo meio assim até agora. Eu pelo menos tô assim até agora. Enfim, cabeçudos, esse vídeo não vai ter spoiler. Se você ainda não viu o filme, eu vou falar de uma forma com que depois que você assistir o filme, você vai entender de qual parte eu tô falando. E aí você vai conseguir me dizer o que é que você achou, se você sentiu a mesma coisa ou não do que eu, tá? Bom, o que acontece que deixa a gente tão perdido com relação se a gente gosta ou não desse filme? É que ele tem pontos muito bons e outros muito ruins. O problema é que os pontos muito ruins dele, que eu não sei se chegam a ser muito ruins, mas são ruins, são justamente aqueles que a gente esperava ver mais, que é principalmente o roteiro, a progressão dos personagens, a evolução do universo mágico, essas coisas. O que é muito bom no filme são aquelas coisas que a gente sabe que sempre são boas mesmo. A direção de arte, a direção de fotografia, os efeitos especiais, assim, não tem nem o que falar. Então, eu acho que é uma coisa meio assim, o filme é bom como uma produção audiovisual, mas não é bom como um produto de Harry Potter. Ou não seja tão bom para os fãs de Harry Potter, entende? Ou não seja tão bom para os fãs de Harry Potter, os fãs do trabalho da Rowling. De qualquer forma, é perceptível que esse é um filme de transição. Meio que as coisas acontecem a partir dele. Sabe em Cálice de Fogo, de Harry Potter, que a partir dele a história muda e se torna uma coisa mais sombria? É como se em Animais Fantásticos, a partir desse filme, as coisas vão tomar um novo rumo. Ou pelo menos é isso que se espera, para que esse filme se torne bom, ou pelo menos, sei lá, mais aceitável. Bom, falando então dos personagens, esse filme introduz mais personagens. A impressão que dá é que a Rowling quer fazer mais ou menos como ela fez com a Ordem da Fênix e com a Armada de Dumbledore, que tem tipo o trio principal, né, que é o Harry, Ron e a Hermione, e aí vai vindo aqueles agregados que formam aquele grupo de amigos. E com Animais Fantásticos tá sendo a mesma coisa, tipo, tem o quarteto e agora tá chegando uma galera aí que tá formando um grupo de amigos. E aí, falando de personagens, né, a gente vai pro cinema esperando ver muito do Dumbledore e da Nagini, que foram dois personagens mega explorados pelo marketing do filme. Bom, eu pelo menos fui esperando saber muito mais sobre a origem da Nagini, sobre a origem do Dumbledore, sobre o passado do Dumbledore que a gente ainda não conhecia. E aí eu não tive isso. Na verdade, esses personagens eles são bem apagados no filme, o que me faz esperar que esse seja realmente o ponto inicial do Dumbledore, que a Rowling quer trabalhar com esse personagem, da gente ver esse crescimento dele, de entender como que ele se torna aquele personagem que ele é em Harry Potter. Porque o que é entregue pra gente de Dumbledore em Animais Fantásticos 2 é uma coisa muito superficial. De qualquer forma, a gente já consegue identificar traços do que é o Dumbledore, do que vai ser o Dumbledore em Harry Potter. Mas mesmo assim, eu senti falta de um aprofundamento maior no personagem, tanto dele quanto da Nagini, né? A Nagini foi a principal revelação do último trailer, do trailer final de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, e no filme ela fica totalmente perdida na história. Ela é uma ponta solta, ela simplesmente segue as pessoas que estão ali dentro do filme e você fica, tá, mas e aí? Da onde ela veio? Pra onde ela vai? Ficou totalmente perdida. E essa coisa meio perdida é justamente aquilo que deixa a gente meio confuso no roteiro. Porque o roteiro ele tem pontos de viradas muito bons e outros assim que você fala, cara, é um ponto de virada que te surpreende, mas te surpreende do lado que e não tipo um lado, nossa, sabe? É meio que isso. Alguns personagens até meio que passam a ter outra personalidade em Animais Fantásticos 2. A Queenie é um puta exemplo disso. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender do que eu tô falando aqui agora. Eu acho que nesse filme ela é outra personagem. Ela era uma personagem no primeiro filme, nesse outro ela é completamente diferente, ela é meio doida e tipo, ela tem uma motivação depois que você fala, cara, não condiz com a Queenie que foi apresentada pra gente no começo, e agora tipo, essa Queenie e as atitudes que ela toma. Então é isso, tem coisas muito boas no filme, tem coisas muito esquisitas no filme, tem coisas muito ruins no filme, que eu realmente espero que daqui pra frente a gente vai começar a entender o que é que realmente tá acontecendo
acontecendo, porque esse eu acho que é um filme de transição. Uma das coisas que eu acho que não é um problema só desse filme, eu acho que é um problema do outro também, e de vários outros filmes que vêm saindo atualmente, e pode ser que seja um problema que eu veja que seja muito pessoal, uma opinião muito pessoal mesmo, mas eu meio que desacredito no filme nos momentos de muitos efeitos especiais. Tipo, quando vai ter uma criatura mágica, sim, tem que ter efeitos especiais, não tem como não ter, mas eu acho tão feio quando efeito especial é usado em cenário, sabe? Pra ter um fundo mais bonito. Eu acho que o que deixava Harry Potter tão incrível era que os cenários eram montados. Claro que tinha fundo verde pra várias coisas e efeitos especiais em cenários lá também, mas boa parte dos cenários eram montados e isso tornava tudo mais crível, sabe? Tudo mais... Não sei explicar muito bem, mas a impressão que dá é que é tudo muito fake em Animais Fantásticos, e talvez essa impressão se dê por conta da tecnologia que a gente tem hoje em dia, que na época de Harry Potter a gente não tinha, e como a gente tá acostumado com aquele tipo de coisa, agora isso gera um estranhamento, mas eu fico bem, assim, tipo... Sabe, é como se eu saísse do universo, se eu voltasse pra realidade, falar, ah tá, isso é só um filme mesmo, entende? Em Harry Potter eu me perdia, como acontece em Senhor dos Anéis também, sabe, que você se perde naquilo, aquilo te envolve, e eu acho que isso acontece muito em filmes de fantasia atuais, por conta de efeitos especiais usados assim, tipo... sabe? Mas, reforçando aqui, os efeitos especiais são um ponto forte, por outro lado, porque as criaturas mágicas estão maravilhosas. As criaturas estão maravilhosas. Eu vi em um cinema IMAX também, então eu acho que é muito por conta disso também, mas eu gosto e desgosto quando tem muitos efeitos especiais em filmes, mas isso pode ser uma coisa minha. Outro ponto positivo dentro do filme são as interpretações. É claro que todo mundo tava meio bad por ser o Johnny Depp interpretando o Grindelwald, e eu também. E não só por ele ser um bosta, mas tipo, porque eu acho que o tipo de interpretação dele não cabe pra qualquer personagem. Ele faz uma coisa muito clown, né, pros personagens dele, e ele traz sempre muito corpo, então eu esperava que ele fosse fazer um Grindelwald super caricato. Eu tava muito preocupado com isso, mas não, eu fui bem surpreendido por esse lado, né, pela atuação do Johnny Depp com o Grindelwald, porque ele é bem contido, ele traz as expressões, mas ele não joga as expressões com o corpo, como o Johnny Depp costuma fazer com os outros personagens dele. As intenções que o Johnny Depp dá com os outros personagens que ele interpreta, meio que começa no rosto, ele passa aquilo pro corpo, então fica aquela coisa meio caricata, meio clown. Eu acho que não cabe pra qualquer personagem, e pro Grindelwald eu sempre achei que não coubesse, e realmente ele não faz isso. É um personagem bem contido. Eu acho que a construção desse personagem, e eu falo de roteiro mesmo, também é muito bacana. Dá pra ver a diferença do Grindelwald pro Voldemort. O Grindelwald é um cara estrategista, ele é manipulador, ele consegue trazer as pessoas para aquilo que ele pensa, jogando com elas, né? E o Voldemort não, ele era totalmente tirano, né? Ele fazia as coisas, ele forçava, ele atacava, e o Grindelwald é mais inteligente, ele vai na estratégia, ele conquista as pessoas, né? O Voldemort já não, e eu gostei muito desse contraste dos dois vilões, de diferenciar bastante eles. Todo mundo tá bem nesse filme, rolou até uma mobilização para boicote, né, do Animais Fantásticos. Eu acho isso super válido, mas de qualquer forma, a gente que trabalha com conteúdo e tal, a gente precisa ver e falar sobre esse filme, e eu acho que a gente precisa também focar nas outras pessoas que estão no filme, né? A autora é uma pessoa que mudou as nossas vidas, e tem muitos atores incríveis ali que merecem ser assistidos. O Ed Redmayne tá fantástico nesse filme. Eu adorei a progressão do Newt nesse filme. No primeiro filme eu sentia ele um pouco superficial. Nesse a gente consegue entender realmente quem ele é internamente, quais são as motivações dele. O filme também nos apresenta o Teseu, que é o irmão mais velho dele, e isso é muito legal porque faz a gente entender ainda mais quem é o Newt. Também o passado dele na escola, né, aqueles flashbacks que a gente já via nos trailers, eles são muito legais. Então assim, tem muitos pontos positivos, tem muitos pontos negativos. Eu acho que o ponto negativo principal é realmente essa amarração no roteiro, esses pontos soltos, plot twists feitos só pra chocar e não pra realmente fazer sentido, sabe? Acho que foi isso que deixou a galera mais assim confusa. Eu acho que é um filme ok. Se for um filme realmente de transição, ele vai ser bom. Se for um filme que era pra ter entregado muitas coisas da história, eu acho que ele é um filme extremamente fraco. A parte audiovisual realmente do filme são muito bem executadas, mas eu acho que o roteiro ficou bem fraco, e é isso que tá deixando a galera meio
de bode assim com o filme. Se você já assistiu, me conta aqui embaixo o que é que você achou. Se você não assistiu, mas vai assistir, me conta o que você espera ver. E é isso, gente. Ó, eu vou tentar trazer mais vídeos aqui. Eu sei, tá difícil, eu tô falando muito sobre isso com vocês no Instagram. Me segue lá, inclusive, pra vocês entenderem melhor minha ausência aqui no canal. Não vou falar sobre isso agora, talvez em outro vídeo. Mas é isso, cabeçudos. Espero que vocês tenham curtido. Então deixem o like aí. Se inscrevam se estão chegando agora. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Cabeça de Tinta. Muito obrigado. Tchau. Ridiculous.